Bom dia, eu e a Letícia vamos falar sobre os motivos que ocasionaram o fim da monarquia no Brasil. Para contexto, durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II, o Brasil viveu um momento de paz e organização na administração. Mas, com o passar do tempo, a monarquia começou a entrar em crise. Essa crise foi gerada por um conjunto de fatores, tais quais o movimento pelo fim da escravidão, choques com a igreja, o movimento republicano e os conflitos com o exército. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e, ao contrário de outros países do continente, adotou a monarquia como forma de governo. O período em que Dom Pedro I governou foi de 1822 até 1881 e foi chamado de Primeiro Reinado. Em 1840 começou o Segundo Reinado, sendo Dom Pedro II o imperador. Neste período, o Brasil passou por diversas modificações internas, começando o reaquecimento da economia por meio do cultivo de café, que passou a ser o principal produto gerador de riqueza. A estrutura econômica brasileira continuava a mesma do período colonial, ou seja, o latifúndio predominava como propriedade rural, a mão de obra continuava sendo escrava negra e mantinha-se a monocultura voltada para a exportação. Na verdade, a população quase não participou desse importante marco histórico. O povo praticamente só assistiu ao movimento de tropas militares que colocou fim à monarquia. Salvo pequenos incidentes, não houve reações importantes contra o acontecimento, nem grandes manifestações populares de apoio à instalação da República. O primeiro grande motivo para a proclamação da República foi a questão da escravidão. O Império estava sendo pressionado por outros países a libertar negros cativos, e por esse motivo foi decretando leis que na prática não significavam grandes avanços, que em 1871 Dom Pedro II aprovou a Lei do Ventre Livre, que determinava que todos os escravos nascidos a partir daquela data seriam livres. Na prática, essa lei não funcionou, pois os escravos deveriam ficar nas fazendas até os 8 anos de idade, e depois disso só seriam libertos se pagassem ao dono da fazenda uma indenização. E como quase nunca conseguiam pagar, tinham que trabalhar como escravos até os 21 anos. Em 1885, veio a lei que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. Essa lei praticamente não alterou em nada a história, pois poucos escravos conseguiam atingir essa idade. Além disso, o escravo com mais de 60 anos era prejuízo para o dono, pois já não conseguia trabalhar. Outro motivo que acelerou o processo da abolição foi o grande número de fugas de escravos. Em apenas 1888, a princesa Isabel, governando o Brasil no lugar de seu pai, que estava viajando, assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio, decretando a libertação de todos os escravos. O último grande motivo para a proclamação da República foi um atrito com os militares. O exército brasileiro havia lutado e ganhado a guerra contra o Paraguai, tendo saído fortalecido da batalha. Mas os militares não sentiram retribuição da parte do governo pelos esforços que haviam prestado à nação. Com baixos salários, lentas promoções, poucos investimentos e quase nenhum reconhecimento, os militares passaram então a assumir uma posição radicalmente contrária ao governo imperial, defendendo a abolição da escravidão e o fim da monarquia. Pela Constituição de 1824, a Igreja Católica era oficial e também previa duas formas de relacionamento do Império com a Igreja. O beneplácito, que o imperador aceitava ou não o conteúdo das bulas papais, e o padroado, o Estado que gerava a Igreja. O imperador sancionava ou não as bulas papais, e em um desses documentos de Pio IX havia a proibição do casamento de católicos com maçons. Dom Pedro II não aceitou, porém, um bispo em Olinda, Dom Vital, se negou a casar um católico e um maçom. Em 1873, Dom Vital, em uma carta pastoral, nega a legitimidade do beneplácito. Com isso, incorreu em dois crimes tipificados: recorrer a uma entidade estrangeira e desobedecer às ordens do imperador. Dom Pedro II prendeu Dom Vital e submeteu a trabalhos forçados. Os fiéis começaram a se voltar contra ele. Vê-se nisso um grande fator que se unirá a outros que levarão à queda da monarquia no Brasil. Com os conflitos, o gabinete do primeiro-ministro é substituído. Duque de Caxias foi escolhido e aceitou com uma condição: anistia incondicional dos bispos. Eles foram libertados e desculpados, mas o descontentamento já estava criado.
Em 1888, Dom Pedro II ainda tentou se manter no poder, nomeando como primeiro-ministro o Visconde de Ouro Preto, que lançou um projeto de grandes reformas políticas inspiradas nos ideais republicanos. Mas para tentar manter seus privilégios, o parlamento recusou o projeto. Diante desse fato, os republicanos começaram a viver uma real possibilidade da proclamação da República. Então espalharam boatos de que o governo iria prender importantes membros do exército. A reação do exército foi imediata. No dia 14 de novembro à noite, algumas unidades militares começaram a se rebelar. No dia seguinte, marcharam em direção ao centro da cidade, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca e a inspiração do ativista e político José do Patrocínio, para depor ao imperador Dom Pedro II. Foi Marechal Deodoro da Fonseca que, com apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. E na noite do mesmo dia assinou um manifesto proclamando a República e instalando um governo provisório. Em 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiram rumo à Europa. Os militares formaram um grupo para governar provisoriamente o Brasil, com Deodoro da Fonseca no cargo de presidente. Desapareceu, assim, a única monarquia que ainda existia na América.